Olá pessoal, então, nosso último vídeo dessa sequência de introdução à citologia. Esse vídeo também tem algumas informações um pouquinho mais aprofundadas, mas assim, que são importantes para o vestibular. Eu penso mais nos vestibulares mais específicos, tá? São algumas informações que são interessantes que vocês saibam, tá? Então, a outra estrutura relacionada à membrana plasmática é a parede celular, tá? E a gente fala muito de parede celular, né? Todo mundo sabe que parede celular é uma estrutura que está externa à membrana, só que assim, ela é uma estrutura muito complexa. E a gente não costuma falar muito da estrutura detalhada dela. Claro que existem diferentes tipos de parede celular, né? Na aula de procariontes, eu falo um pouco mais da parede celular, né? Da estrutura da parede celular de bactérias gram-positivas e gram-negativas. Mas é interessante a gente saber um pouquinho da estrutura da parede celular dos vegetais também, tá? Antes de tudo, é importante lembrar que ela está externa à membrana e que ela tem algumas funções principais, e isso já caiu na UERJ 2 vezes, tá? Essas funções da parede. Então, você pode botar reforço externo, revestimento celular, sustentação e a proteção, tá? Todas essas são relacionadas às funções da parede celular, tá bom? Nos vegetais, ela tem três estruturas. Ela é constituída por três principais estruturas, né? Óbvio que eu estou aqui falando resumidamente. Ela tem uma parede celular geralmente primária, tem a lamela média, né, que é uma estrutura que vai se intercalar ali entre as paredes, certo? E é uma estrutura que vai permitir que haja o depósito de diversas substâncias químicas ali. E nas plantas que estiverem se desenvolvendo, né, tiverem desenvolvimento secundário, a gente vai formar a parede celular secundária, tá bom? Então a parede celular primária, ela geralmente ela é toda deformadinha. Por quê? Porque essa parede primária é a que vai seguir a membrana plasmática, que vai estar mais próxima da membrana. Então, ela vai ser toda formada com essas deformações. Além do que, ela tem outras estruturas, que vocês verão depois, né? Aula de estrutura da célula, né? Como os plasmodesmos, por exemplo, que faz com que ela não fique completamente contínua. Tá bem? E aí você forma a lamela média ali para depósito de algumas substâncias e contato com as células. E a parede secundária nessas plantas que já têm desenvolvimento secundário, de modo geral já estão mortas, né, já possuem células mortas, tá? E aí sim essa parede secundária ela é mais reta, porque aí ela está seguindo de uma forma reta, circundando e formando, né, ao redor dessa célula, tá bom? Essas paredes celulares elas podem ter duas características a mais que são importantes, né? Que uma delas são as impregnações, que caem bastante também a nível de discursiva da UERJ. Pode ter diferentes impregnações. A suberificação é uma impregnação por suber. O que é o suber? Suber é um composto que, quando adicionado nessa parede celular, ele mata a planta, ele mata a célula, melhor dizendo. Ele mata a célula. E quando ele mata a célula, essa célula ela passa a ser uma célula de desenvolvimento de crescimento secundário. Isso acontece em plantas muito mais maduras, por exemplo, em árvores mesmo. Já perceberam que algumas árvores têm uma casquinha no tronco delas, no caule delas? Então essa casquinha é o suber, é resultado da suberificação, tá bom? Então isso serve para dar uma certa resistência e sustentação para ela, tá? A cutinização é impregnação por cutina. E para que vai servir essa cutina ali? A cutina ela serve para uma certa estruturação da parede celular, digamos assim, né? Então, quando a gente fala de cutinização, a gente fala de um processo mais relacionado a estruturar a parede celular, a controlar a entrada e saída de algumas substâncias, como a saída de água, por exemplo, em excesso, evitar isso, a entrada de água em excesso também, tá bom? A lignificação é impregnação por lignina. E o que é lignina? Lignina é um composto que garante uma rigidez extrema para a parede celular. Então, quando ocorre a impregnação por lignina, aquela parede celular passa a se tornar muito dura, muito rígida. Ela já é dura naturalmente, já é rígida. E ela fica mais ainda quando há impregnação por lignina, tá? Isso dá uma proteção para ela também muito grande. A serificação é a impregnação por cera. Se vocês lembrarem lá da aula de lipídios, cera é um cerídeo, né, um lipídio. E cera, um lipídio, né, ele não interage com a água. Então a impregnação por cera, ela serve para evitar a desidratação em excesso, evitar a perda de água em excesso. Porque se tem muita lipídio ali na parede celular, a água ela não vai ficar saindo da membrana. Porque para ela sair da membrana e sair da célula, ela precisa
depois que ela sai da membrana, ela cai ali na parede. E se a parede está com gordura, não vai se misturar. Então isso evita a saída em excesso dessa água também, tá? E a mineralização é a impregnação por minérios, que também dão uma característica mais de rigidez, maior resistência para essa célula, tá bom? Tem algumas modificações também. Essas modificações não caem tanto quanto as impregnações são bem mais importantes, mas são duas modificações interessantes a nível industrial, tá? Que são as gomas e as mucilagens. Ambas são retiradas geralmente de tecidos de reserva de plantas, né? A goma ela é solúvel em água, a mucilagem ela é insolúvel, e elas vão ser utilizadas para serem produzidas gelatinas, chicletes, meios de cultura como o agar, que eu falei nas rodófitas. Então, elas têm uma função, essas modificações delas, né? Esse estímulo dessa adição de goma, atua na planta mais como uma forma de reserva, e para a gente atua como uma forma, ela tem uma importância muito industrial, uma importância muito mercadológica, digamos assim, tá bom? O último tema dessa aula são as junções celulares. O que são junções celulares? Nós já sabemos que nós, animais, por exemplo, nós somos multicelulares, mas somos também pluricelulares. Lembram lá da diferença no primeiro vídeo? Pluricelular é aquele indivíduo que, além de ter muitas células, essas células se juntam e formam tecidos verdadeiros. Então, as nossas células, nós temos várias células, e elas não são células que ficam separadas. Elas estão unidas umas às outras para formar tecidos. Então, junções celulares é o processo de união que ocorre entre as células para que haja formação de tecidos, tá bem? E aí, essa junção celular ela pode ser dividida em vários grupos. O primeiro grupo são as junções oclusivas ou junções ocludentes, que basicamente, as células elas se interagem com a outra de forma diferente. A junção oclusiva ela forma o que a gente chama de zona de oclusão, tá? E essa zona de oclusão é a região que não há contato, é a região que é totalmente fechada mesmo. É a região que não vai ter, onde não vai ter, nada vai conseguir passar ali, compostos químicos, micro-organismos, nada consegue passar, porque é a região mais firme, mais rígida, é esse ponto aqui de ligação entre essas duas células mesmo, tá bom? As proteínas que formam essa zona de oclusão, que vão gerar essa junção, são as claudinas e as ocludinas, tá bom? A junção aderente, como o próprio nome já diz, ela forma um ancoramento, na verdade. Elas estão dentro da zona de adesão, tá? E aí, elas, na verdade, são um subgrupo de um grande grupo. Nós temos um grande grupo que é chamado de junções de ancoramento, ou junções de ancoragem. Dentro dessas junções de ancoragem, eu separo as junções aderentes, desmossomos e hemidesmossomos. Desmossomos e hemidesmossomos eu já falei na outra aula, não vou falar de novo, tá? Falei no outro vídeo, então estou botando aqui só para vocês lembrarem que eles também podem ser vistos como junções celulares. As aderentes, como eu não falei, eu estou falando agora. As junções aderentes, elas funcionam como ancoragem, funcionam como ponte, tá? Então, é uma célula se ligando a outra através de uma ponte mesmo por proteínas. Estão vendo? Fazem uma ponte proteica. José, como que eu não vou confundir uma junção aderente com desmossomos? A composição delas é diferente, tá? Elas são formadas por proteínas diferentes. Mesmo ela tendo funções muito próximas, elas são formadas por proteínas diferentes e geralmente atuam em locais diferentes. Então as junções aderentes elas são muito importantes para a constituição do endotélio, por exemplo. Tá bom? Então as proteínas que formam essas junções aderentes são as caderinas e as integrinas, ok? E as junções comunicantes, também chamadas de junções do tipo gap, essas são as que mais caem, provavelmente. Elas são importantes para quê? Para passagem de informação rápida. Então, vocês vão estudar mais à frente em outros vídeos que quando alguém me toca, eu consigo sentir essa informação porque as minhas células do sistema nervoso, que são os neurônios, eles levam a informação daqui do meu sistema nervoso periférico até o meu sistema nervoso central, né, na minha medula espinhal. E essa informação ela tem que ser rápida. Ela tem que passar de uma célula para outra de forma rápida. Então, parte dessa junção, dessa passagem dessa informação, ela pode ocorrer por meio de uma junção comunicante. Então, uma junção comunicante basicamente ela é uma ligação, que é uma ligação física entre as células, que gera a passagem de uma informação, certo? Por um estímulo elétrico. Então, é uma informação que ela é passada muito rápida de uma célula para outra. Por isso ela é chamada de junção comunicante. A função dela é comunicar as células. É ir passando as informações de forma muito rápida de uma célula para outra. Tá bem?
Essas duas, como eu falei, eu já disse no outro vídeo, então eu encerro esse módulo aqui, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, fiquem super à vontade para me procurar, tá? Para comentar, para me mandar mensagem, e a gente se vê nos próximos vídeos. Beijo grande!